Então vamos conversar um pouco. E o tema dessa manhã é seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Quando me casei com a Josi na cerimônia, meu tio era o pastor que estava fazendo a cerimônia. E teve um momento quando ele fala dos votos e tem uma frase que é até que a morte nos separe. Então tem uma aliança com a Josi, só que essa aliança, Letícia, ela tem um prazo para acabar. Meu compromisso com a minha esposa vai até a minha morte, ou a morte dela. Se Jesus não voltar antes, meu desejo é que eu vá primeiro. Tenho como um projeto de vida partir antes que minha esposa e meus filhos. Porém, é uma aliança que ela tem um prazo. 40 anos, 50 anos, não sei quanto tempo. Já foram 19 anos. Vai que o meu encontro com o Criador é amanhã, né? Vai que tem futebol no céu, né? E quarta-feira eu estou convocado para jogar lá. Vai que acontece isso, né? Então, assim, eu tenho uma aliança e essa aliança ela tem um prazo. Com os meus filhos, né? Está ali o Luquinhas, está o Pedrinho, tem o Léo. E o Luquinhas tem 14 anos. E daqui a pouco esse rapaz ali, grande, bonitão ali, ele vai estar voando. Ele vai estar com seus 25 anos, 24, 26, vai estar casando, Val. E vai viver a vida dele, vai ter esposa, os filhos dele, o novo núcleo familiar dele. E mesmo que eu ame o meu filho até o meu último fôlego de vida, meus pais hoje moram a 70 quilômetros daqui, é perto, mas é longe. Sua mãe mora a quase 500 quilômetros daqui, é longe. É perto, mas é longe. A questão é, as alianças que nós temos, elas têm um prazo aqui na terra, até que a morte nos separe. Porém, quando nós decidimos a seguir a Jesus Cristo, Sara, é uma aliança eterna. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quando fazemos, Carlos, uma aliança com Jesus, quando decidimos seguir a Jesus, é uma aliança que não tem fim. Alana, não tem fim. E na nossa mente humana, que tudo tem começo, meio e fim. Um dia tem começo, meio e fim. O mês, o ano, os ciclos, a nossa vida. Porém, quando falamos sobre seguir a Jesus, é algo diretamente que influencia a nossa eternidade. Eu queria ler um texto com vocês, que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, porque tá bom, para mim tá bom, certo aí? Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao 22. Um certo jovem recebeu um convite para seguir a Jesus. E qual será que foi a atitude dele? Vamos ler juntos? Um jovem se aproxima de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: e tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Há um convite de Jesus ao jovem. Qual que é o convite? Siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Esse jovem seguiu? Sim ou não? Não. Esse jovem não seguiu.
E às vezes nós podemos levantar agora um questionamento interno, mas que fanfarrão, não? Um convite de Jesus, Gabriel do céu, um convite de Jesus para seguir Ele. E ele negou. E no nosso subconsciente aqui, nós falamos, puxa, que oportunidade, hein, Marcos? Esse rapaz perdeu? Poderia ter seguido Jesus. Eliane, o que aconteceu? Passou entre os vãos dos dedos dele. E a pergunta agora que devemos fazer, tirando os olhos desse jovem rico e olhando para a nossa face perante o espelho, e você e eu, temos seguido a Jesus? Se tivesse apenas um espelho aqui, ou se você estivesse sozinho aqui nesse lugar, às segundas, quartas e sextas, eu consigo estar umas 7h30 aqui, e fico aqui até umas 7:55, sozinho neste lugar. Lugar muito bom, onde a gente ora, chora, adora. Mas se você estivesse sozinho aqui nessa manhã, com um espelho aqui, e pudesse fazer uma pergunta para você mesmo, e a pergunta é: eu tenho seguido a Jesus? Para que isso fique um pouco mais claro em nossa mente, vamos nos aprofundar um pouco nisso. Então vamos para a primeira pergunta da manhã. Ó que lindo, teremos algumas perguntas para refletirmos. Então repita comigo: por quê? Podemos fazer um pouco melhor. Por quê devo seguir a Jesus? Por quê devo seguir a Jesus? Ok, excelente pergunta que você está se fazendo nessa manhã. Por que, Andrade, que devemos seguir a Jesus? E a primeira resposta está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Por que eu devo seguir a Jesus? Primeiro ponto, porque não há salvação sem Jesus. Não há salvação sem Jesus, irmão José. Não há saída sem Jesus. Sabe, para o mundo, Jesus é uma opção. Para nós, Jesus é o único caminho. Não há salvação sem Ele. João 3,16, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Diz assim: porque Deus, esse texto aqui, nós romantizamos ele, e realmente ele é lindo, ele é romântico, Flávio. Fala de um amor incrível, porém eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. E por que ele fez isso, Camila? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse não pereça, ele está contradizendo com tenha a vida eterna. Então, Bruno, esse não pereça é não tenha a morte eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nós não possamos ir para o inferno e tenhamos a vida eterna. Sabe, seguir a Jesus, se você seguir a Jesus por medo do inferno, não é lá a melhor opção. Devemos seguir a Jesus por amor a Ele. Mas eu não posso dizer que não é inteligente seguir a Jesus por ter medo do inferno. E as igrejas têm falado pouco sobre o inferno. Mas vamos falar sobre Jesus? Sim, mas o próprio Jesus falou sobre o inferno, que ele existe. Hoje de manhã, meu filho, acordamos lá em casa, e o meu filho Pedro, ele é o mais tranquilo, lento.
Ele vai no ritmo dele. Falei, filho, amigão, levanta, está na hora. Ah, beleza, deixa o Lucas levantar primeiro. Ah, o Lucas levantou, tomou banho, nós nos arrumamos. E está lá o Pedro no ritmo dele, cara. Tal, ok. Júlia, o meu filho Pedro, então de 10 anos, vai para o banheiro e começa a cantar, e senta debaixo de chuveiro, tal. E a Júlia está, vamos Pedro, vamos Pedro, vamos Pedro. Aí teve uma hora que ela falou assim, vai lá e conversa com ele. Mas sabe, eu ia pregar aqui, vou ficar nervoso, Ari? Vou perder a paciência com o menino? Não, de forma alguma. Fui lá, passei açúcar nos lábios, para que as palavras saiam docinha, docinha, docinha. Peguei uma cinta, falei, filho, fica à vontade aí, tá bom? Ele, tá, pai, ó, aqui tá a cinta, nós vamos sair em 7 minutos. Se nós atrasarmos, você vai apanhar com a cinta, tá bom? Mas fica à vontade, e tá aqui a cinta. Andrade, motivação na vida é tudo, meu irmão. A motivação é tudo, não houve discussão, não houve nada, porém deixei a cinta em cima da cama dele. Ele saiu do banho, se arrumou, quando ele viu a cinta em cima da cama. Olha, pode haver uma penitência aqui. O inferno é um lugar. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele vai honrar a escolha que cada um fez aqui na terra. E na verdade é como se o Senhor falasse, olha, há uma cinta aqui, queridos. Então vamos lá? E o que a Bíblia fala sobre o inferno, hein? Daniel 12, 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e repugnância eterna. Haverá uma vida eterna e uma morte eterna. Mateus, capítulo 25, verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, ó a dica aqui, hein? Se estiver à esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e aos seus anjos. Inferno, então, é um lugar de repugnância e um lugar de fogo eterno. Fogo eterno. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao 9. E dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas de fogo. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. O termo aqui é destruição eterna. Amados, a coisa é séria. Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados, escritos nos livros da vida, foram lançados no lago de fogo. Nós não estamos brincando de ser cristãos. A coisa é séria. A coisa é séria. Em meio às minhas dificuldades e aos meus problemas, nessa semana, meditando sobre essa palavra, teve um momento que o Senhor falou comigo assim: olha, você acha que a sua luta é grande? Você acha que o peso que você tem carregado é grande? Você acha que são dias difíceis? É que você não tem ideia do que é o inferno. Seguir a Jesus te livra disso. Pastor, isso é terrorismo? Não. Isso é o Evangelho de Cristo. Tudo que eu falei aqui não saiu da minha mente criativa. Nem o nome da igreja eu tive capacidade de criar. Deus deu a outra pessoa. Não sou tão criativo quanto você pensa. Repita comigo: a coisa. Isso, nós podemos fazer melhor. Está fresquinho lá fora, um domingo de manhã. A coisa é séria. Tudo bem? Todos felizes até aqui? Amém. Vejo um sorriso amarelo nos irmãos. Amém. Avançamos. Então, ok. Por que devo seguir a Jesus? Primeiro, porque Ele é a salvação. A salvação que nos tira dessa condenação. Quando Cristo morre por nós na cruz e nós entregamos nossa vida a Ele, toda a condenação, como cantamos aqui, que era contra nós, é apagada. Porém, há apenas uma variável que pode atrapalhar todo esse processo lindo. É você e eu. Então, por que devo seguir a Jesus? Primeiro, porque só nele, Marcos, tem salvação. Segundo, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Então, diz assim: contudo, aos que receberam a Cristo, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade para se tornarem o quê? Filhos de Deus. Ô Silas, então todos não são filhos de Deus? Não. Todos não são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. O que é criatura, Carlos? A criatura é aquilo que saiu da inspiração do Criador. Os animais aquáticos são criaturas de Deus. As aves são criaturas de Deus. As árvores são criaturas de Deus. Os animais, os cachorrinhos, são criaturas de Deus. Os seres humanos são criaturas de Deus. E os filhos? Os filhos são aqueles que creram e receberam a Jesus. Aqueles que decidiram a seguir a Jesus. Ok? Então eu entendi nessa manhã que eu devo seguir a Jesus então por dois motivos. Primeiro, porque há salvação em Jesus. E segundo, porque quando eu faço isso, eu sou filho de Deus. Olha, na casa do Pai você tem acesso à geladeira. Ó, Mateus na sua casa lá, João. Abre a geladeira na hora que quer, pega o que quiser para comer, vai para o quarto, da sala, está em casa. É assim. Agora a segunda pergunta é: o que devo fazer para seguir a Jesus? Repita comigo: o que devo fazer para seguir a Jesus?
Ok, é bem provável que você agora, nesse primeiro ponto que eu falei, que você falou, a coisa é séria mesmo. Eu preciso dar um jeito na minha vida. E agora? O que farei? Então vamos lá. Gálatas 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, quando eu decido seguir a Cristo, eu digo, olha, Senhor Jesus, venha reinar no meu coração, venha reinar na minha mente, venha mudar as minhas atitudes, venha mudar a minha história, venha mudar a minha família, o meu caráter, muda-me. Eu quero viver isso. Só que para que isso aconteça, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Nenhuma das vezes que eu passei a administração eu me atrevi a cantar essa parte, mas agora veio um poder do alto e me encorajou. A oração da Sofia me encorajou. Amém? O que significa isso então, amados? Estou crucificado com Cristo. Morra! Morra para si mesmo. Morra para si mesmo. Mateus 16, 24. Sabe, de nós, em nós mesmos, não há nada de bom. Há orgulho, vaidade. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus tem a ver com morrer para as suas vontades. Tem a ver para dizer não para aquilo que a tua alma, os teus desejos querem. Tem a ver com buscar a Deus, qual que é a vontade dEle. É abandonar práticas que não agradam a Deus. É não viver uma vida de pecado. É negar-se a si mesmo. O que devo fazer então para seguir Jesus? Entregar a minha vida a Ele e morrer para mim mesmo. Amados, isso é sério. Isso é sério. O que é uma outra coisa que fala? O que devo fazer para seguir a Jesus? Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. São muitos que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que encontram. São muitos que encontram o caminho que leva à salvação? Não. Estou querendo dizer para você que você não deve ir para o inferno. Você não pode ir para o inferno. Você não nasceu para isso. Mas se a gente não acordar para a vida, nós vamos estar vindo aos domingos de manhã aqui, e indo para o inferno, vivendo uma vida religiosa, indo para o inferno. Eu conversei com uma pessoa nos últimos dias, e a minha conversa com essa pessoa foi: você está indo para o inferno. Como teu amigo, teu irmão, teu pastor, estou te falando. Eu já fui em velórios, que eu fiquei na frente do caixão e falei: Deus, sobre os meus ombros esse sangue não está. Eu insisti, eu fui atrás. Estamos brincando com o Evangelho de Cristo. Estamos brincando de ser cristãos. Não podemos, amados, por favor, me escutem.
meu coração está pesado. Meu coração está pesado. E não é o peso de ser pastor de uma igreja, não. Vocês não me trazem peso algum. O problema é que às vezes a gente pede algumas coisas a Deus e Ele nos dá. Eu falei, Senhor, permita sentir o que há no seu coração quando você olha. Obrigado, filho. Permita sentir o que passa no seu coração quando você olha para a igreja hoje. E veio um peso, um temor tão grande. Eu posso estar pregando para pessoas e indo para o inferno. Eu posso estar pregando para pessoas que me escutam e estão indo para o inferno. E você que vai ouvir essa pregação depois no YouTube, por favor, reflita sobre isso. A coisa é séria. O caminho é estreito. Não brinquem. Vocês não podem ir para o inferno. Eu vou prestar contas sobre vocês. E eu não posso poupá-los da verdade que é a palavra de Deus. Eu não posso poupá-los da verdade. Não brinquem com Deus. Primeiro, então, é morrer para si mesmo. Logo em seguida, é ir na contramão do mundo. O que é ir na contramão do mundo? As práticas que o mundo faz. Nós não compactuamos com isso. Passam as noites atravessando em bebedeiras. Não compactuamos com isso. Vivem umas vidas desregradas, não compactuamos com isso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuidado com a imoralidade sexual, com a impureza sexual. Cuidado com o que a sua língua fala. Cuidado com o que você atrai para dentro de casa através dos seus lábios, através do seu aparelho de televisão, do seu notebook, do seu celular. É ir na contramão do mundo. Nós não nos adaptamos ao mundo. Nós somos sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. O Senhor é bom. O que devo fazer para seguir a Jesus? Efésios 5:1. Portanto, sejam meus imitadores como filhos amados. Então a primeira coisa, então, Marlon, é morrer para si mesmo. Entregar sua vida para Ele. A segunda coisa é ir na contramão do mundo. A terceira coisa, então, Rosângela, é imitar a Cristo. Ô pastor, mas o sarrafo de Cristo é muito elevado. É mesmo. Mas Beatriz é o nosso referencial. Eu me lembro, acho que já partilhei isso aqui uma vez. Eu tinha uma reunião em São Pedro do Ivaí, em uma grande usina lá, e eu tinha que resolver um problema. E esse problema tinha duas formas de ser resolvido. Um era pegando umas 12, 15 assinaturas, e a outra era dando um jeitinho, pegar uma assinatura só e mandar para não sei quem, para dar um jeitinho para resolver. Ok, as duas coisas iria resolver o problema do cliente. Porém, tinha um padrão a ser seguido pela empresa. Mas eu estava convencido em ser prático, ser rápido e resolver o problema ligeiro. Ok, estava sentado, aguardando, e aí o Vitor Locatelli, que era da nossa célula na época, me manda um torpedo, não tinha WhatsApp ainda. E o torpedo foi terrível. E o fanfarrão, que quase não mandava mensagem, naquela hora mandou. E ele escreveu assim:
em seu lugar, nesse exato momento, o que faria Jesus? Eu olhei para não acredito. Devia ter olhado esse negócio aqui depois da visita com a cliente. Deu 30 segundos, nem isso. Ela chegou, estava impactada ainda com a notícia. Ô Silas, como que eu resolvo isso? É um monte de assinatura. Aí eu peguei um monte de papel. A pergunta é: aquilo que você tem vivido e praticado em seu lugar, o que faria Jesus? Ele faria o que eu faço? Letícia, ser imitador de Jesus. E para saber o que ele faria, eu preciso estar lendo a palavra e preciso estar falando com ele. Espírito Santo me orienta a seguir os passos de Jesus. Então, o que fazer? O que devo fazer para seguir a Jesus? Morrer para si mesmo, ir na contramão do mundo e ser imitador de Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 26. Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Amados, pelo segundo domingo eu estou usando um versículo parecido, no outro eu usei um outro, que era a mesma coisa, mas em outra passagem. Se você amar mais o Gabriel do que a Jesus, você pode ter problemas seríssimos. Às vezes nós idolatramos nossos filhos, queremos poupá-los do mundo, já são tão feridos. E inconscientemente, estamos aval para eles irem para o inferno. Ame a Jesus, acima de tudo. Se você amar a Jesus acima de tudo, Michael, a Alana vai se sentir a mulher mais amada do mundo. A Manu vai receber às 11 horas da noite, quando você não está aqui, a sua ligação dizendo: papai, está na hora da nossa oração, e você vai orar sobre elas, como sacerdote da casa que você é. Pastor, isso é muito pesado para mim. É nesse momento que entra Deus em nós, que chama-se Espírito Santo de Deus. Pela nossa força e intelecto, Júlia, nós não conseguimos viver isso. Mas quando nós temos em nós, Beatriz, o Espírito Santo, ele nos capacita e nos direciona para isso. E nós vamos passo a passo. Como que eu devo começar, então, a pedir para que você, João Carlos, ame mais a Jesus do que me amara? Senhor, me ajuda a te amar mais. Me pega pela tua mão. Me conduza. Se o Senhor me conduzir, eu sei que eu consigo, porque olha, é muito alto esse nível. O sarrafo é muito alto. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou. Porque o Senhor tem toda a força. E eu sou um homem que precisa, uma mulher que precisa da sua graça e misericórdia. Façam isso. Ame a Jesus sobre todas as coisas. Cláudio, se você amar a Jesus sobre todas as coisas, todas as pessoas que você ama se sentirão as mais amadas do mundo. Eu sinto olhares fixos, lábios fechados. Glória a Deus que você está aqui hoje. Alguns de nós estávamos indo para o inferno quando entramos por essa porta. E o Espírito Santo está te dando direção sobre o que deve fazer. Até aqui tudo bem?
Olha aí que bênção, glória a Deus. Vamos para o próximo passo. O que será que nos espera no próximo passo? Tão bonito hoje, né? E a próxima pergunta é: para que devo seguir Jesus? Para quê, Gabriel? Para quê? O porquê? Para livrar lá do inferno, porque devo amar Ele me salva, porque eu sou filho. Mas para quê? Qual que é o propósito? Qual que é o motivo disso? Isaías 52, verso 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Por que então, Marlon, fomos chamados então? Por que devemos então buscar seguir a Jesus? Porque há um propósito incrível da parte de Deus para a sua vida, filha. Há um propósito incrível. Incrível. Por algum motivo muito especial. O Senhor confiou a você, Samara, algo que Ele sonhou para você. Eu devo cumprir um propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem uma origem. Nós viemos do sonho e do coração de um Deus que é o Criador e inspirador de todas as coisas. Reinaldo, Ele sonhou com você. Você tem uma origem. Você veio de Deus, Gabriel. Foi dele que você veio. E nós viemos para essa terra para cumprir um propósito. Há um motivo. Irmão José, há um motivo pela sua existência. Edinho, há um motivo pela sua existência. Seu testemunho ontem me inspirou na minha vida, meu irmão. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Há um motivo, Camila. E um deles é: olha, nós devemos ser condutores desse evangelho. Condutores da palavra dele. Passar isso adiante, Carlos. De repente alguém vai conversar com você essa semana, vai abrir o coração, vai contar problemas. Você vai falar assim: olha, eu não sei resolver muito bem isso não, mas olha, aquele pastor gordinho, gente boa, falou que se você entregar sua vida para Jesus, Jesus muda tudo. Ele muda tudo. Somos condutores das boas novas do Evangelho de Cristo. Há um motivo pela nossa existência. Temos origem e temos propósito. E temos um destino. E o destino depende das escolhas de cada um. Nosso propósito é levar as boas novas, levar o Evangelho de Cristo, levar a verdade sobre Jesus. Outro texto, Mateus 28, do verso 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Uau, que maravilha! O Senhor nos conduz para que possamos fazer discípulos e ensinar a outros. Ensinar a outros. Tivemos uma reunião essa semana, Eduardo e Mateus comigo aqui na nossa primeira reunião, na salinha aqui de reuniões. Estamos agora organizando estudos bíblicos. Vai ter aqui durante a semana aqui, e aos domingos, às 9 da manhã, das 9 até 5 para as 10, nós vamos ter um tempo aqui de estudos bíblicos. Trabalhar conceitos básicos da Bíblia, ensinamento bíblico. Queridos, não há crescimento cristão sem conhecimento da Bíblia, sem ensinamento da palavra. Eu não posso cobrar do meu filho Lucas que ele fale japonês. Ele nunca fez em uma escola a aula de japonês. Ele não sabe sobre isso. Só sabe chuva, né, filho, em japonês? Toró. Toró. Piada ruim, né, gente? Horrível a piada. Mas vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Então, assim, ensinar as pessoas.
Ensinar. E quando a gente aprende, a gente entende. Conversando ontem com o Edinho, umas 2h30 de conversa, e toda hora eu perguntava: Edinho, nós estamos em que ano da sua vida agora? Lembra? Edinho, só para entender aqui, em que ano que a gente está? Não, então volta lá, que eu lembro até 2015. 2015, tá. Mas por quê? Depois que eu entendi a história dele, na cronologia que ele me contou certinho, está aqui, ó, está cravado. Quanto tempo ele caminhou com Cristo, o que aconteceu em tal data, como que Deus fez em tal data, o que aconteceu isso, ok. Eu consegui sistematizar na minha mente a vida do Edinho na caminhada dele cristã. Aprender, queridos, se esforcem. Eu falei sobre o inferno aqui, olha, se esforcem para cumprir o propósito, não só para fugir do inferno, mas para cumprir o propósito. Então eu devo mesmo, sabe, eu devo seguir a Jesus para levar o evangelho, para discipular pessoas, para ensinar pessoas. Há um propósito para a sua vida. Acredite, você não é mais um no meio da multidão e nunca foi. Há algo que o Senhor confiou a você, que Ele não confiou a mim. E é por isso que nós somos um corpo de Cristo, por isso que somos igreja. O braço da Bárbara alcança onde o meu não alcança. O da Márcia alcança onde o meu não alcança. Isso é corpo. Se pegar o Eduardo para ensinar aqui, ele vai descer em palmos em situações aqui de assuntos que eu não consigo. O irmão Luiz vai descer em situações que eu não chego. Se colocar o Henrique para cantar aqui, vai chegar em notas que eu não chego nas notas que o Henrique canta. E aí? É um corpo. Isso é igreja. Isto é igreja. Não tem a ver comigo ou com o que eu penso, tem a ver com o reino de Deus, em ser corpo, cada um cumprir aquilo que foi chamado. Aleluia. E por último, e não menos importante, o que eu ganho em seguir a Jesus? Segunda Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Val, empenhe-se em cumprir o seu chamado, o seu propósito. Você fazendo isso, a sua entrada no reino eterno está suprida. Cumpra o seu propósito, porque isso nos dá acesso, Rosângela, ao reino de Deus. Outro texto, Apocalipse 22, do verso 10 ao 17. É o último texto que vamos ler. Apocalipse 22, do 10 ao 17. Então ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo praticando a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último,
o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar pelas portas da cidade. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber de graça da água da vida. O que ganha em seguir a Jesus? Primeiro, é o direito de entrar no reino dos Deus. Segundo, há um galardão. Irmão Luiz, há uma recompensa eterna, para a qual você e eu fomos chamados para isso. Apocalipse 3:10. Último versículo. Depois nós vamos orar. De repente tem coisas que você precisa falar para Jesus nessa manhã. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Eu errei o texto, mas tem a ver com que você guardar a palavra. O texto que eu queria falar aqui é um dos versículos por aí, mas fala assim: se você for fiel, eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. O verbo usado é apagar. Apagar. Ó, Pentecostes. Isso é, gente, isso é Espírito Santo. As crianças ali estão... Apagar. Se formos fiéis até a morte, jamais será apagado o nosso nome do livro da vida. Pastor, isso é uma teologia? Não, esse é um versículo. Cada um pega a sua parte. Você precisa seguir a Jesus, entregar a sua vida a Ele. Você precisa se alinhar com Jesus. Precisamos parar com práticas que não agradam a Deus. Precisamos de santidade em nosso meio. Precisamos de viver o Evangelho de Cristo, porque senão seremos apenas religiosos. E sabe, Jesus não era católico, Ele não era evangélico, Ele não veio pregar uma religião. Jesus veio pregar o reino de Deus. Eu não tenho nem ideia de quantos versículos nós lemos nessa manhã. Mas eu não falei nada de mim mesmo nessa manhã. Seguir Jesus não é uma opção para nós. É para o mundo. Para nós, Jesus é o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode ficar de pé? Você pode apagar as luzes, por favor? Amados, eu não sei onde é que isso pegou em você nessa manhã, mas nessa semana me pegou em várias coisas. Eu me lembro de um filme chamado Deixados para Trás.
fala sobre o arrebatamento, e tem uma versão de como que seria o arrebatamento e tal. Mas eu me lembro que o pastor ficou. O pastor ficou. Meu primeiro desafio como cristão é salvar-me a mim mesmo. O segundo é cuidar da minha esposa. O terceiro dos meus filhos. Depois vem a igreja. Pastor, salva-te a ti mesmo. Amado irmão e amada irmã, salva-te a ti mesmo. Faça um compromisso com Jesus hoje. Não tem a ver com religião. Não tem a ver com placa de igreja. Tem a ver com Jesus. Se o Senhor Jesus voltar às 5 da manhã do domingo que vem, quem vai abrir a igreja? Quem vai pregar? Quem vai estar assentado nas nossas cadeiras? Seguir a Jesus não é brincadeira. Meu filho chegou em casa essa semana e falou: pai, teve um amigo dos meus amigos de sala. Esse amigo, ele estudava com os meus amigos no ano passado aqui, ele mudou de colégio. E hoje os meus amigos vão no velório do pai dele. Morreu num acidente de moto. Deve ser muito estranho estarmos reunidos numa mesa hoje e amanhã falta um. E se Jesus voltar para você hoje à tarde? E se Jesus voltar para você amanhã? E se você deitar, dormir e não acordar mais? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele. Oh. Feche os seus olhos. Se apresente diante dele. O que você precisa dizer a ele? Eu quero te seguir de novo. É isso? Então fale para ele. O que você precisa dizer a ele? Pode ser que alguém esteja se questionando com Deus: Senhor, olha, eu me perdi nas curvas da vida. O caminho é estreito e eu me perdi. Mas eu quero te seguir hoje.
quero te seguir hoje, eu quero te seguir por amor a Ti. Me ensina, amado Espírito Santo, me ensina a amar mais a Jesus, me ensina a amar mais a Deus Pai, me ensina a Te amar mais, Espírito Santo. Eu quero Te amar mais do que eu amo meu cônjuge, eu quero Te amar mais do que eu amo os meus filhos, eu quero Te amar mais do que eu amo os meus pais, aos meus irmãos, eu quero Te amar mais. Comece, continue, fale com Ele, fale. Eu quero te seguir porque eu também não quero ir para o inferno. Eu não fui gerado para isso, eu não fui criado para isso, o Senhor não me criou para isso. O diabo tem tentado me enganar com pensamentos do mundo, com ações do mundo, com práticas mundanas. Não nascemos para isso, somos santos, e a palavra santo significa separado. Aleluia! Uma igreja carente da graça e da misericórdia de um Deus Criador, de um Deus Pai. Meu coração queima. Amamos, meu Senhor. É como se o coração de Deus como se o coração do Pai acelerasse nesse momento. Acelerasse nesse momento. É como se Ele estivesse levantando do trono e correndo ao teu encontro, querido. Correndo ao teu encontro, dizendo: filho, eu renovo minha aliança contigo. Segue-me. Segue-me. Não tem a ver com práticas religiosas. Não tem a ver com usos e costumes. Tem a ver com amar a Jesus. Amar a Jesus. Oh! 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 Oh, tem anjos de Deus nesse lugar. Eu tenho uma impressão como se fosse um jarro grande sendo derramado, um bálsamo, um óleo sobre vidas aqui. É como se o Senhor estivesse tirando uma casta de religiosidade, uma casta de preconceitos, de sofismas, pensamentos na mente. E a palavra é simplesmente: siga-me. Pegue a sua cruz, nega-se a si mesmo e siga-me. Porque com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. É como se o Senhor estivesse gritando no interior de alguns aqui. É como se Jesus estivesse dizendo: filho, filha, eu morri por você e não morri em vão. Com os olhos fechados, se você quer seguir a Jesus de uma forma diferente daqui para frente, levante a sua mão aonde você está. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração, a minha mente, o meu ser, tudo que há em mim. Eu te entrego os meus sonhos, os meus projetos. Realize em mim os teus sonhos e projetos. Renova minha fé em ti. Me pegue pela tua poderosa mão e me leve em tuas asas. Amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor está aqui. Aleluia. Teus olhos me viram. É você e Deus. Agora fale com Ele. Secreto criado. Tem alguns vindo com alegria. O Seu Espírito Santo está vindo sobre alguns com alegria. Outros estão sentindo o coração queimar. O coração queimando. Aleluia. Aleluia. Com um sopro de vida puseste Aleluia. em mim. Aleluia. Quem vir após mim, obras maiores do que eu fará. Jesus disse isso, aleluia. Siga Jesus. Siga Jesus.